E beleza. Obrigadão pela presença, pessoal. Essa seria o nono episódio do nosso Café Sem Compromisso. A gente teve bastante coisa aí, desde o último, né? Além dos conteúdos, o padrão que a gente tem da plataforma, teve a mudança no nome. A gente não entrei em contato ainda com o time de marketing, então isso aqui é bem nível print mesmo. Mas para quem não pegou, não pescou no Autodesk University, a gente mudou a nomenclatura. Agora é Autodesk Platform Services. É a ideia de, primeiro a gente definiu como Forge o nome da nossa plataforma para posicionar, e agora a gente está com esse rebranding para deixar claro que faz parte dos produtos, né, da plataforma como um todo para a nuvem da Autodesk. Então assim como a gente tem para a Amazon AWS, a gente tem para Autodesk Platform Services. Isso não vai ter nenhuma mudança nos serviços que vocês já estão utilizando, é só uma nomenclatura mesmo, então nada além da nomenclatura vai mudar. Beleza? Vocês já sabiam disso? Já tinham visto isso no AU ou é novidade para alguém aqui? Eu tive a oportunidade de acompanhar a apresentação na U, presencial, e foi muito legal ver essa mudança de cultura que eles estão propondo. Pô, maneiro, cara. Bem legal. Só nessa área, né? Todas as áreas da Autodesk. Muito legal. Sim. Depois tem um outro para nossas as nossas três plataformas na nuvem. A gente tem uma mudança, a nossa visão para o futuro, né? De parar de lidar só com esses dados por meio de trancados em arquivos, né? E lidar com bancos de dados, de grafos, para conter todas as informações. A gente tem um avanço significativo para a área de AEC, que eu acho que é de vocês aí que estão acompanhando. Então a gente tem um blog que vai ser bem legal como conteúdo. Nesse intervalo do último café até hoje, a gente teve também entre os eventos, claro, teve o AU e teve o Hackathon. Queria parabenizar mais uma vez todo mundo que participou. O Luiz tá aqui, pô, mandou bem pra caramba e ainda tu ainda tirou dúvida do pessoal. Luiz trabalhou de Developer Advocate lá no café, no Hackathon, então, pô, brigadão, cara, foi muito maneiro. E a ideia é cada vez ter mais gente aí. Deixa eu compartilhar com vocês também. É, vocês devem conhecer já o acelerador que a gente faz. Então, numa média de mais ou menos uma frequência quase mensal, a gente tem os nossos aceleradores globais. E aí, antes da pandemia, a gente estava fazendo eles presenciais, e com a pandemia, a gente começou a fazer os virtuais. E a vantagem do virtual é que todo mundo pode participar, né? Agora, nesse exato momento, eu estou no meio de um acelerador que é híbrido. É a tendência dos próximos aceleradores que a gente vai ter. Então, vou até mostrar para vocês aqui. Estou em Kansas, a gente está com um acelerador em Kansas City. E aí, basicamente, tem o time APS e os times que estão fazendo desenvolvimento na nossa plataforma. E aí, tira dúvida, tem o espaço, o workspace do Slack. É um ambiente para a gente ficar bem imerso mesmo por uma semana para sair daqui com uma prova de conceito e com um entendimento maior de o que fazer, como utilizar os serviços, qual o melhor caminho para a sua solução, para o seu aplicativo. E é bem proveitoso, beleza? Luiz acho que já participou, o Derlil não tenho certeza. A William e gente ia Fernando participar de um participando. lá com Augusto, em março de Ah, 2020, que a gente ia ficar 10 dias na incubadora para a gente fazer aquela que tinha participado que se chamava A Arte de Projetar em 3D. Aí veio a pandemia, né? E a Autodesk cancelou tudo, até hoje não deu tempo da gente reunir novamente. esse eu acho que foi o primeiro que foi cancelado, que ia ser presencial, aí a gente mudou para virtual. Mas a gente está voltando e em dezembro vai ter um em São Paulo. A gente só não definiu a localização específica, mas já está certo que em dezembro vai ter em São Paulo. Quem tiver interesse, fala com a gente para participar e essa é a ideia. Ter um ambiente igual a esse que vocês estão vendo aqui. Beleza?
Antes de eu entrar nos updates, nos nossos novos blogs, né? Se alguém estiver trabalhando com alguma coisa em APS ou Forge, a gente ainda chama um pouquinho as duas nomenclaturas. Com o passar do tempo a gente vai abolir o Forge e ficar só com APS. Se alguém estiver trabalhando com algum serviço aí, alguma dúvida ou algum gargalo aí, só falar, beleza? Ué, agora o Forg é APS? Não entendi? O Forg veio chamar APS? Já está se chamando. Se você for ver, na verdade, os nossos blogs, exemplos, ainda estão com a nomenclatura Forge. Mas a gente vai mudar, vai ficar assim, APS e entre parênteses anteriormente Forge ou formerly Forge. E aí por um tempo, deve ficar por um ano assim, mais ou menos. E depois a gente vai mudar vai manter só o APS. A gente está gradativamente mudando a nomenclatura. E aí, alguém está trabalhando com algum fluxo, algum serviço nosso? Nós estamos trabalhando, fazendo aquele Ah, esquema da, da verificação. eu passei para você, Ricardo, uma resposta sobre aquele problema que você me trouxe. Realmente, eu não sei se é para aquele arquivo ou se é alguma coisa específica daquele arquivo que está impedindo ou se é geral. Algumas propriedades do Paperspace não estão sendo traduzidas. Então já está logado para o nosso time interno ver. Mas enquanto isso, uma outra solução seria você usar o Design Automation do AutoCAD. Usar o engine do AutoCAD para obter esses metadados. Para todo mundo que está acompanhando, basicamente o Ricardo está com fluxo de obter metadados do Paperspace. Então, sempre que a gente vai obter metadados de um modelo, de um arquivo específico, a gente tem esses dois caminhos por padrão. Ou pelo Design Automation, ou então pela Model Derivative. E agora, no futuro, a gente tem também o Data Exchange, os Cloud Information Models. Fala aí, E Ricardo. eu passei a usar aquele bucket temporário que você me falou, sabe? Ah, Porque eu tinha um momento onde que meu arquivo, eu preciso fazer a leitura prévia. Se ele passar, eu renomeio. Então, nesse momento, ele temporário para mim é melhor. Porque eu faço a leitura prévia, entendeu? Eu vejo se ele vai passar do que eu quero, porque eu consigo enxergar ele por dentro. Aí, se ele não passar, ele sozinho, ele apaga, porque ele está com um tempo estabelecido. tá. Agora, se ele passar nesse teste, eu mando ele para o outro bucket. Para o bucket mesmo sistema do Forg, só que sem tempo mais. Até eu completar o resto do processo. Você pode até Porque, manter dois buckets distintos, entendi. é, porque era importante para mim por causa que no outro processo é mais lento, tem mais coisa para fazer. Mas eu tenho um processo que eu chego e falo assim, olha, cara, se você não está de acordo, eu nem te quero, entendeu? O cara manda o arquivo, existe um pré-requisito mínimo de acerto, eu falo, não estou querendo você não, você pode, entendeu? Está dispensado. Aí eu mando um e-mail pro cara falando, ó, seu arquivo foi dispensado, entendeu? Perfeito, perfeito. Essa é a ideia mesmo. É a política de retenção que você está falando. Exatamente, a primeira validação, entendeu? Deixa eu até Não abrir aqui. errar. Isso que o Ricardo está falando está contido na documentação para Data Management. Se a gente vier aqui em política de retenção, a gente tem essas três políticas. E aí, se você criar um bucket com essa primeira política, ele deleta os arquivos que foram carregados depois de 24 horas. Com a política temporária, depois de 30 dias, e com a persistente, ele mantém até que você delete, faça a remoção manual. Aí você pode deletar o bucket ou o arquivo específico. E eu, na verdade, eu tenho esses aí e depois, no final, não agora, que por enquanto eu não estou com esse foco, não. Mas no final, aí eu vou para 360. Quando ele for definitivo mesmo, ele vai para Entendi. 360. Entendeu? Eu estou usando esses buckets aí só durante o processamento. E Entendi. É o aí, BIM 360 mesmo ou já está no Construction Cloud? é Construction Cloud, né? Ah, Construction Cloud. Tá.
Beleza. Mas eu nem. Ah, uma coisa que nós estamos aí vendo aí, porque o Derli ficou olhando isso, mas ele me deu a resposta que não voltou para ele. É um negócio do ADN, cara. Porque eu queria já entrar na etapa, assim, pelo menos estar com a etapa do Construction Cloud, né? Queria ver se ela funciona. E aí e nós fizemos o ADN, eu até solicitei a licença ADN para Construction Cloud, ficou solicitada lá, mas não volta nem. Pera Na aí, mas. realidade, a gente não está seguindo, a gente não está sabendo, João, como fazer esse fluxo aí andar, entendeu? A gente não tem vamos dizer assim, uma cartilhazinha dessa parte aí, entendeu? De um feedback de como que está acontecendo com o Guido, acho que é o Guido, você, o Augusto, né? São os três aí que estão no comando, né? Aí eu Entendi. não consigo pegar o feedback de como que está, o que que eu posso solicitar. Eu estou meio perdido nisso. Tanto eu, o Ricardo me pergunta também, eu continuo a revelia, entendeu? Não estou sacando como funciona. E eu tô mais perdido ainda, porque o Derlei que tá com essa parte do ADN, então eu não tô sabendo que ele tá tratando do ADN. Eu queria até ver se alguém orienta a gente como É é que melhor a gente é. marcar uma ligação pelo Calendar mesmo. O Silvio ele tá ausente essa semana, até amanhã no caso. Mas segunda-feira ele vai estar de volta. Essa parte de ADN é especificamente com o Silvio. E eu lembro dele trocar alguns e-mails com vocês e com o Ashwar, que é do time da Índia responsável por essa Tem uma aprovação, essa menina validação. que eu troquei ideia com ela e tudo. Eu não consigo pegar o feedback. Como que está a situação geral, entendeu? Somos nós mesmos que estamos perdidos. Eu estou assim e o Ricardo, como eu que tenho que passar para ele está na espera e a gente está querendo utilizar essa plataforma para já ir incluindo tudo isso, entendeu? E poder utilizar. Porque onde a gente vai, a gente não pode utilizar. Então, a gente começar isso mais rápido para que E, possa registrar isso aí lá dentro da plataforma Autodesk, entendeu? ô, João, Entendi, durante perfeito. esse processo meu, que ele faz a leitura e que ele encaminha um arquivo, ele tem que saber qual é o nome do projeto lá no fim que ele vai encaminhar. Eu ainda não estou encaminhando, eu preciso saber qual é o nome do projeto lá no fim. Então, eu precisava ter o Construction Cloud. Você lembra que eu tinha um Construction Cloud provisório, mas aquele não serve, porque aquele eu não faço nada. Então, eu preciso de um onde que eu crio um projeto nele, fica o projeto lá pelo menos, para eu falar assim, ó, esse arquivo aqui, eu li lá no carimbo dele, que ele é do projeto tal. Então, deixa eu ver se o projeto está lá. Sim, O projeto tem no Construction Cloud, de fato. Entendeu, entendi. né? Esse é um dos testes que eu tenho que fazer que hoje eu já não faço. Isso é o módulo básico de Docs mesmo, vai ser suficiente. Se você quiser, só para não ficar parado enquanto isso, você pode criar um trial. E aí, até a gente resolver essa situação, você com certeza já vai ter. Na segunda-feira eu vou falar com o Silvio para retomar esses e-mails. A gente Porque dá. eu vou criar uma outra interface, porque Uhum. esse tudo é voltado para o cliente final. Então, uma outra interface onde que o cliente final vai criar o projeto. Não passando pelo Forg, mas lá no Construction. Entendeu? Ele vai criar o projeto pela interface do produto? É, pela interface. Entendi. Entendeu? Aí ele vai criar o projeto pela interface. Quando o arquivo todo passar, o arquivo sozinho sabe para onde que ele vai. O cara já não precisa encaminhar mais. Entendi. É uma pré-verificação, né? Uma pré-validação do modelo específico E para ao ver se ele mesmo está em tempo o encaminhamento. conformidade. Passou, ele sabe onde que ele vai, ele não fica perdido. Entendeu? Tem um Caixa critério aleatório. que está Perfeito. escrito dentro do próprio arquivo. O arquivo sabe para onde que ele vai. Esse que é o Pelo. grande. Aí por isso você tá usando carimbo, faz todo sentido. Entendi. Entendeu? É porque, Pegando os para metadados mim, do carimbo. desde lá atrás, João, eu discuto muito essa parte, essa primórdia aí, pelo seguinte, porque a identidade de cada projeto, para mim, é a parte mais importante que tem. Correto? Em toda empresa que eu entro, isso é o mais importante que eu digo a todo mundo. Se você escreve o nome de alguém errado, essa pessoa vai chiar. O número de identidade deles é pior ainda. E É, troca um A por um H, um exemplo,
aí já arregaçou tudo. Agora você pensa isso numa engenharia, é o que acontece mais. Quando chega um engenho na mão de quem toma conta de toda a documentação, você começa a pecar, porque está sempre em cima da hora, você não certificou nada daquilo, e quer tocar e entregar aquilo tocado. Mas todas essas identidades você não verificou ainda. Isso é o mais importante do projeto, é a identidade do projeto. É. Achou a identidade do projeto, aí você pode começar a falar que está sendo profissional. Mas a maioria ainda não consegue isso, porque passa por Não, arquivos, 4 arquivos totalmente diferentes, plataformas diferentes. Então, esse nosso ele vai ser todas as plataformas, ele reduz em um não, caminho. os caras não conseguem fazer o BIM porque os arquivos estão tudo no lugar errado, sacou? Eles falam que estão fazendo o BIM, mas na realidade, para fazer um BIM de uma plataforma multidisciplinar, a maioria na praça não está fazendo, porque quando começa a fazer, a civil faz civil. Mas quando você coloca dentro da nossa proposta, que é colocar tubulação, hidráulica, pneumática, infraestrutura, mecânica, elétrica, eletrônica, automação, tudo numa plataforma única, ninguém até hoje eu vi que soltou isso. Então, nós soltamos isso para participar da U com essa apresentação, mas não deu, porque nós ficamos apertados aí, mas nós já estamos com essa plataforma rodando assim, e ela está apertada, ainda estamos fechando, porque está dando alguns bugs ainda, que você sabe, mas esta é a final. Pessoal, quando vocês tiverem o MVP, duas coisas, aliás, como eu tô falando do acelerador, vocês podem participar desses virtuais com a gente, tirar proveito do time todo. E aí a gente passa até um roadmap de que a gente está trabalhando, qual vai ser o próximo serviço. E terceiro, se vocês quiserem usar esse espaço alguma vez para mostrar também, fica à vontade, a gente pode agendar e pega uns 5 minutinhos para mostrar o Eu fluxo tive um do buraco aí produto. desde aquela vez lá, porque eu fui viajar, que eu tava precisando, era de descansar. E eu desapareci da praça aí. Entendi. Pois, Deixa eu só e justamente mostrar, nas épocas que tava tendo mais evento, né? Tudo, tá? deixa eu só mostrar as atualizações que a gente teve rapidinho dos Ô, nossos João, boa serviços. tarde aí, cara. Fala aí, William, beleza? Eu e o Felipe, na verdade, ele entrou com o mesmo nome que eu aí, mas enfim, a gente é da Ah, é, por isso Alexandria. que eu vi. A gente Ah, é lá da tá, beleza. Alexandria. E aí, antigamente a gente tinha um desenvolvedor específico aí na nossa equipe que estava desenvolvendo Forge. E a gente está aqui na reunião mais para como entusiasta aí mesmo. A gente não manja muito de programação, mas o Felipe tem algumas dúvidas aí algumas coisas que a gente quer fazer junto com a nossa equipe ali. A gente hoje trabalha basicamente com a transferência de arquivo e com o BIM ali e tudo mais. A gente gostaria de fazer alguns controles além do que a gente já tem hoje e fazer através do Forge, sabe? Entendi. Vocês têm uma ideia já do fluxo, do que vocês estão procurando, integração Tu com um quer produto abrir específico? aí, Felipe? A Priscila tinha que estar aqui nessa reunião, né, para mostrar melhor. Mas basicamente a gente está fazendo, a gente está com o fluxo agora, alterando, né, o fluxo para rodar 100% na Autodesk, né, no ACC, com todos os modelos já na plataforma e fazendo aí validação do modelo através do Model Coordination e o Design lá, Coordination também, né? Para validar os modelos, publicar e consumir os arquivos e tudo mais. E nesse sentido, eu gostaria de talvez ter a mesma forma que pastas ou arquivos fantasma, sabe? Para você ter, eu preciso, para cada projeto eu tenho que gerar 12 modelos, por exemplo. E esses 12 modelos em que fase estão, né? Só para ele ter um antes e depois ali, conforme ele for alimentando isso e gerando informações, ele vai criando uma linha de tempo do que já foi concluído, o que ainda falta para concluir. É, basicamente isso para esse primeiro momento, né? Mas é tudo é tudo ainda questões abertas aí.
Entendi. E de onde estaria vindo essa informação? Metadado dos módulos específicos da Construction Cloud, que eu já vi diversos times controlando esse progresso, desde atributo customizado até metadado de outro banco de dados externo. Como é que vocês estão controlando isso? A gente, até então, né, a gente está utilizando ainda um modelo externo, né? A gente utiliza para federar, construir um modelo federado fora e aí só depois alimentando com os arquivos já finais, né? Mas agora a gente está migrando tudo para a plataforma mesmo. Então, o modelo como um todo vai estar rodando diretamente na plataforma, salvo os arquivos ali de RVTs e tudo mais, na pasta direto do projeto, né? Então, eu vou ter as informações diretamente na CC, através do Design Collaboration lá, né? Então, ali eu vou ter, quando eu publicar um documento, eu vou ter essa informação de publicado, quando eu consumir, eu vou ter a informação de consumido, né? E assim por diante. E tudo isso gera informação, né? Aí teria que trabalhar com essa informação para entender como estão todos os projetos, né? O andamento de todos os projetos. É um pouquinho mais complicado porque a gente tem hoje cento e poucos projetos aí rodando, né? Então, Entendi. para pegar toda essa informação e publicar no mesmo lugar acaba sendo mais complicado. E é Construction Cloud mesmo ou o BIM 360? É o novo produto, né? Construction Cloud. Construction Cloud, isso. Beleza. Aqui pela documentação a gente tem acesso à referência da API e tanto o Design Collaboration quanto o Model Coordination, esses dois módulos, ele tem compatibilidade para os dois produtos. Tanto para o BIM 360 quanto a Construction Cloud. Então a ideia é você vir nessa documentação e ver qual o fluxo que você quer utilizar. Vamos supor, por exemplo, você quer o é, usar o Clash, o que as pessoas usam muito da APS, da plataforma Ford, antigamente Ford, é o Clash Test, por exemplo. Aí você pode vir aqui e utilizar dentro do Model Coordination e criar um novo Clash Test, ou então tirar proveito dos que foram feitos dentro do produto específico. Tem como você realizar consultas a partir de propriedade do modelo, tem todo um controle. O que eu recomendo para você verificar a partir do produto, qual informação que você quer extrair, como você quer extrair, e a partir daí a gente vai para a API, mas de cara eu já posso dizer que a gente tem bastante suporte para esse módulo. Então, para esse módulo da CC, né? sim. Até referente à parte de revisões ali, de problemas, tudo vocês já tem isso bem desenvolvido, assim, né? Problemas, isso é um dos blogs que eu vou falar da atualização, porque para BIM 360 a gente tem um controle maior, a gente tem um acesso maior aos metadados, aos fluxos de issues. Para Construction Cloud, a gente foi uma das APIs que não são compatíveis. Se a gente ver aqui, ó, por exemplo, na tabela de compatibilidade, a gente tem alguns serviços que servem para os dois produtos e outros que chegaram para a Construction Cloud. Issues é um dele. Problemas é um serviço que foi modificado. Então, agora, no momento, a gente não tem acesso a push-pin issues. Por exemplo, aquelas issues que você posiciona especificamente uma orientação em um ponto do modelo. A gente não tem acesso a esse controle de issues pela Construction Cloud. A gente tem só pelo BIM 360. Eu mandei uma solicitação dessa lá no ano passado, estava fazendo parte lá, justamente por causa disso. Eu comecei a fazer essa, vamos dizer assim, esse tipo um construtivo mesmo, né? E quando eu cheguei lá na frente, aquilo que dava no 360, ele não repetia, que era aquela barra lateral onde mostrava tudo aquilo. Nossa, mãe, aí eu peguei, mas procurei para todo lado e fui no Alan, fui em diversas pessoas, ele falou, não tem isso, ele não Você está sai. falando no produto mesmo, né? É o produto mesmo. Aí falou que ia sair esse ano, né? Até agora eu não vi nada não, porque eu fico Porque
o time modificou um pouquinho essa. A gente está repensando esse fluxo de issues e aí ele está desabilitado da maneira que a gente está acostumado no BIM 360. No BIM 360 você abre o modelo, abre lá na aba de issues, cria e posiciona. Esse fluxo vai mudar, ele está desabilitado por hora, pelo menos, para Construction Cloud. E aí, quando a gente liberar o novo fluxo para criação de push-pin issues, vai ter também, por consequência, o acesso pela API. Beleza? Mas essa é uma das nossas prioridades para a API da Construction Cloud. Tem essa de issues e a gente tem também como prioridade o suporte para criação de projetos e atributos customizados. Então, isso é o que a gente pode esperar como novos blogs para Ô, serem João, liberados. uma pergunta. Sim. Foi atualizado recentemente a questão das revisões, porque a gente viu que tem as revisões antigas, a gente faz markups lá nas revisões antigas, e para as revisões novas eles têm sobreposto uma na outra. Não sei se é atualização de sistema, isso aí, se é alguma coisa, sabe? É de produto mesmo? É do produto ou da API? Eu não posso te informar, não sei, porque eu não tenho tanto contato tá. assim com o produto. Entendi. Eu vejo mais do lado da API. E de revisões, por exemplo, a gente nem teve essa API publicada, tanto para BIM 360 ou Construction Cloud. Então Mas eu não pra posso te informar. As revisões vocês ainda não têm API disso aí, nada. Não, revisão não. O que a gente pode fazer é trabalhar com issues ou então Issues, exportação de markups em PDF para BIM 360. Só e exportação mesmo. assets vocês têm também? Alguma coisa? Não. Issues. Tá na primeira fase de issues sem o suporte para pushpins. Para aquelas issues localizadas no modelo. Aham. Beleza? Um modo que a gente pode verificar, talvez se vocês estiverem usando algum fluxo com um atributo customizado, ou então dentro daquele painel de insights, a gente tem muita informação analítica ali. Ali a gente consegue extrair tanto para ACC quanto BIM 360. Beleza? Se estiverem trabalhando com algum fluxo desses e já tiverem certa familiaridade, tiverem uma prova de conceito para trabalhar, aplica para um acelerador e vem com a gente. Aí você manda uma mensagem lá na hora e a Mikako, que é a especialista nisso, que está em contato com o time de engenharia, vai falar com vocês, te dar visibilidade melhor. Não conta com isso agora, ou então talvez semana que vem procura a gente de novo, que a gente vai ter isso publicado. Ela está em contato com todos os times que estão revisando essas APIs. Então Cara, é uma visão muito querer melhor. mesmo. A gente vai ter um próximo acelerador no mês que vem, dia 14. Vai ser em Dublin. Se vocês quiserem ir presencialmente, convidados também, é só escrever lá. Mas para quem não quiser presencialmente, Tem é online só. também. Tem online. Eu não sei se eu vou estar legal. presencialmente. Vou ver com o time aqui se eu vou participar, se eu vou poder viajar. Vai ser no dia 14. Vou passar para vocês. Você consegue mandar a agenda para mim aí? Porque eu tento. Sim. Deixa eu só. A gente já estourou o limite. Deixa eu passar rapidinho pelas novidades. Tá. Alguém chamou? Fala aí. Eu queria te perguntar só uma coisa. Essa API do admin ali, account admin, a Sim. gente consegue fazer atribuições, assim, ou seja, incluir pessoas nos projetos determinados e tudo mais? De Essa é forma uma. mais fácil do que... Essa é uma outra prioridade do Account Admin APIs. As prioridades para Account Admin é você poder criar um projeto com base em um template. E aí, o que eu estou falando com base em template? Pega um projeto original, lê toda a estrutura de pastas e permissões e usuários e replica isso em um novo projeto que você está criando. A gente tem como fazer isso para BIM 360, para projetos BIM 360. Para projetos de Construction Cloud, a gente não tem como criar os projetos, esse endpoint específico, e o outro endpoint que está faltando é para adicionar usuários a projetos. A gente tem como adicionar o usuário no nível da conta, do hub como um todo. Mas para projeto, só dentro do BIM 360. Então, isso é muito requisitado, muito mesmo. Então, a gente sabe que todo mundo quer isso. A hora que sair, vai todo mundo usar esse serviço. Mas ainda não está pronto, está em fase de revisão. Há algum tempo já, mas é a nossa prioridade máxima. Eu não posso nem falar, vai ser semana que vem, porque seria irresponsável e não posso fazer vocês contarem com isso. Beleza? De novidade agora, rapidinho, a gente já estourou o tempo. A gente tem esse blog falando sobre a Relationships API.
todo o recurso que a gente tem dentro da Construction Cloud e do BIM 360, a gente tem o armazenamento, onde a gente tem todos os itens, versões, pastas, mas para metadados, por exemplo, quando eu quero pegar uma issue e referenciar um documento a uma issue, ou então referenciar um documento a um asset, ou referenciar um documento a um serviço do Cost Management. Tudo isso é controlado por essas relações. E aí vai ter uma API específica para isso, que é a Relationships API. Isso vai desde de arquivos que podem ser anexados essas funções, até o caso do BIM 360 na pasta Plants, por exemplo. Quando você faz o upload de um arquivo e o BIM 360 quebra ele em vistas. Tem mais um relacionamento aí entre todas essas vistas e o arquivo original. Para caso você queira, por exemplo, fazer o download do arquivo original, ou então exportar uma vista. Então, essa API vai controlar todos essas referências, beleza? Entre os serviços. A gente tem suporte agora também dentro do Design Automation para criação e modificação de CloudWorks Shared Models. E aí eu estou falando do módulo do BIM Collaborate Pro, que dá suporte ao Revit CloudWorks Sharing e colaboração para Civil 3D e Plant, desculpe. Então, esse blog está falando sobre isso, explicando como que você pode salvar um Cloud Model, abrir ou modificar utilizando Design Automation. A gente tem também um novo serviço para você utilizar parâmetros, fugiu o nome agora do Revit, parâmetros compartilhados dentro a partir de um arquivo Revit, mas ao invés de eles serem armazenados em um arquivo externo, você armazena dentro da Construction Cloud. Então a gente está chamando usuários para participarem do teste beta. Então se vocês têm interesse nessa API, entre em contato com a gente. A gente está chamando usuários para o beta também do nosso Cloud Information Model para Construction Cloud. E o que é o Cloud Information Model para Construction Cloud? É aquela ideia que eu falei de, ao invés de a gente lidar com informação dentro de arquivo, dentro da Construction Cloud, do BIM 360 Docs, a gente pegar todos esses metadados e salvar isso em um banco de dados de grafos. Qual é a vantagem? Você pode estruturar isso para ser interpretado de acordo com um produto específico, com um esquema específico para um produto, ou então, quando você faz o upload atualmente, vamos supor que eu tenho o primeiro arquivo RVT, faço o upload. Se eu alterar um parâmetro desse arquivo e subir uma nova versão, eu vou ter que armazenar esse arquivo mais uma vez só por causa de um parâmetro. Eu vou ter que armazenar uma outra versão desse arquivo. Se for 1 GB, eu vou estar com 2 GB no meu repositório. Eu vou ter que traduzir isso mais uma vez para aí sim consumir esses metadados. Por meio dessa abordagem com bancos de dados de grafos, para cada modificação eu vou só modificar o meu gráfico. Eu vou só modificar, adicionar um novo parâmetro e as referências desse parâmetro com toda a minha informação do meu modelo. Então, essa é a visão que a gente tem a longo prazo para todos os nossos principais produtos. Esse banco de dados está embarcado no modelo? Não, vai continuar como arquivo local. E a ideia é que quando você faz essa tradução por meio do Data Exchange ou do Cloud Information Model, vai gerar esse banco de dados de grafos. Mas o que eu estou falando é como funciona agora para o Data Exchange, por exemplo, e isso ainda é uma visão de longo prazo. A gente não tem nada definido, essa arquitetura 100% definida. Como funciona agora para o Data Exchange é que a gente cria esse banco de dados de grafos a partir de uma vista do arquivo RVT. Então, isso é um beta, por enquanto, para testar dentro de um ambiente controlado com dados que já estão pré-definidos. Se vocês tiverem interesse em participar desse beta, para algo que vai entrar em produção a longo prazo, entre em contato com a gente também. A gente já tem essa funcionalidade disponível para Data Exchange como produto, que aí vai ser a partir de uma vista de um arquivo RVT. E é tudo que eu falei. Fez a modificação em parâmetro, vai criar um novo nó dentro desse banco de dados de grafos. Beleza?
Como eu estava falando de issues, a gente mudou a API de issue da Construction Cloud, saiu do beta e agora já está com versão pública, ainda sem suporte para issues do tipo pushpin, mas isso vai ser adicionado a longo prazo. Isso vai ser a próxima etapa dessa API de issues. E tem esse blog bem legal que eu que vejo cada vez mais os clientes montando, que é como você fazer o seu configurador. Quais as etapas que estão envolvidas na construção do seu configurador. Primeiro você usa a moda derivative para disponibilizar um modelo no viewer. Depois você modifica a partir do viewer o modelo, aciona um work item, um trabalho, uma execução na Design Automation, modifica o modelo e obtém o resultado. Isso é muito comum. A gente tem também o Lightning Talk várias Lightning Talks falando sobre. Estou trabalhando um exemplo também a partir de uma vista bidimensional da RVT. Então, talvez eu fale no próximo café da gente. Beleza, pessoal? Então é isso. Nossa, eu passei bastante do tempo já. Então, espero vocês pro próximo aí. Valeu? Alô. Tranquilo. Qualquer Valeu, coisa é só João. entrar em contato. Valeu, pessoal. Boa tarde aí. Um abraço, Obrigado. valeu. Manda o link para mim aí. Pode deixar, vou mandar sim.